Graças a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vou me conectar aqui. Perfeito. O ambiente parece mais claro, né? Bom, vou esperar os irmãos chegar um pouquinho. Ainda está cedo. Começamos agora. Já estamos prontos para a nossa transmissão de hoje. Amém? Já verifica para mim se está pegando o som da rua. O seu, desconecta aí. Aleluias. Graças a Deus. Amém, irmãos? Vai se aproximando aí, nega. Manda lá no grupo da Rede Rema lá. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, tenho algo de Deus para falar para você hoje. Conforme os irmãos vão chegando, conforme vocês vão chegando, vai colocando o seu nome aí, porque aparece aqui, mas eu não sei quem está acompanhando, tá bom? Então, por favor, você que está aí, já seja bem-vindo. É um prazer, mais uma vez, estar recebendo você. Se é a sua primeira vez, se acomoda aí, irmão. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, um lápis, uma caneta. E vamos participar da ministração das Escrituras hoje. E vamos estar falando sobre Neemias, a reconstrução do templo. Conforme você vai chegando aí, dá um alôzinho aí, diz amém. Cheguei, a paz, algo semelhante para me saber que você está aí. Pastor Júnior, pastor, é uma honra receber você aqui mais uma vez. Seja bem-vindo mais uma vez. Dá um beijo na família aí. Convida todo mundo para participar. Convida o pessoal da Rede Rema para a gente participar, todo mundo junto aqui. Pastor, você que está me acompanhando aí, o som tá legal? O microfone tá alto? Como é que tá aí? Tá legal? Amém. Convida lá, amigo, pessoal. A Vilma. A paz do Senhor, Vilma. Que Deus te abençoe, meu anjo. Seja bem-vinda mais uma vez. Fico muito feliz com a sua presença. Bem pontual. Que Deus te abençoe. Convida a Tami, o Douglas, o Mateus. Convida a família aí para participar. Graças a Deus. Perfeito, pastor. Obrigado. Tá top. Aleluias. Amém? 4 pessoas estão acompanhando. Conforme vocês vão chegando, irmãos, por favor, acena aí, dá a paz aí. Que hoje eu tenho uma palavra de Deus para falar para você hoje. Eu tenho uma palavra que vem do céu para falar para você hoje. Convida o membro da sua família, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém? Então vamos começar, irmãos. Vamos ver se a gente consegue fazer hoje um tempinho mais acessível para cada um de vocês. Para todos nós, na verdade. Eu sei que você está em casa. Geralmente, esse horário é o horário de você jantar ou fazer a janta. Então, eu quero trazer uma mensagem para você que você venha ser edificado e você consiga associar e administrar o seu tempo aí na sua casa, com a tua família e ao mesmo tempo se alimentando da mensagem de Deus nesses próximos dias e nos dias anteriores. Então vamos ser bem simples e objetivos, amém? A Cíntia está perguntando se já começou. Já começou sim, meu anjo, Deus te abençoe. Graças a Deus. Aleluia. Tá, amém, irmãos, vamos começar. Manda mensagem lá para a Cíntia, por favor. A Jaqueline está aqui hoje comigo, né? Está me auxiliando, graças a Deus. Irmãos, vamos começar no livro da harpa, então? Amém? Você que puder compartilhar essa live, compartilha lá. Manda para o seu amigo, para o seu esposo, para a sua esposa, para alguém que você acredita que Deus tem algo de Deus. Aquele que você sentir no seu coração, vai lá, compartilha lá e vamos louvar o hino da harpa em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o 115. Vamos louvar um hino que está sendo feito hoje. Vamos trabalhar e orar, né? Na seara do Senhor. Graças a Deus. 115, você pega a sua harpa aí, sua harpa cristã, e vamos estar louvando em nome do Senhor Jesus. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor.
Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na via do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na via do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na via do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na via do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na via do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na via do Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Leonice, seja bem-vinda, minha irmã, Deus te abençoe, lá de Maceió. É uma honra estar recebendo você aqui, minha irmã. Seja muito bem-vinda, vamos participar com a gente dessa live aqui hoje, que Deus tem algo para cada um de nós. Cíntia, também seja bem-vinda. É um prazer estar recebendo você novamente, graças a Deus. Vamos louvar, irmãos, o 476 da harpa cristã. Esse é um hino da harpa que eu adoro muito, muito, muito mesmo. 476, o cego de Jericó. Amém? O som tá legal, igreja? Tá perfeito. Tá perfeito? Aleluias. Compartilha lá, irmão. Chama os demais irmãos para participar com a gente, aqueles que ainda não chegaram, para que ninguém venha perder nem sequer um detalhe dessa live de hoje. Amém? Vamos louvar o 467, o hino da harpa, que diz: enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia. Declara nesta noite, irmãos: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava. Jesus te chama hoje, que venho logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor.
Olha o que Jesus te pergunta nesta noite. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu ao bom Jesus louvou. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou louvar mais um. 151, fala Jesus querido. Convida aí, Roseli, seja bem-vinda. A minha irmã, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Se assenta aí, coloca na televisão, chama as crianças, chama o Paulo, chama o pessoal aí e vamos assistir. Compartilha também. Se vocês sentirem que o que será realizado hoje pode impactar de uma maneira que venha transformar a vida de alguém, vai lá e compartilha, convida essa pessoa para participar dessa live junto conosco, amém? Vamos louvar o 151? Fala Jesus querido. Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. O número 3, igreja. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a te louvar, canta alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos orar? Eu vou ver se eu consigo tornar o tempo mais acessível para cada um de vocês. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Já deixa já também o seu pedido de oração. Se você tem uma alma que você quer apresentar, que você confia nas nossas orações, já coloca aí, já escreve o seu pedido de oração. Se você não se sentir confortável em falar detalhadamente, que também não é necessário, coloca aí a área que você acredita que a gente pode orar por você, que a gente possa orar por você daqui,
para que Deus possa fazer uma obra. Então coloca aí a área da sua vida que você precisa de um trabalhar de Deus. Apresenta a sua oração que nós estaremos orando no finalzinho desta live, amém? Graças a Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração e vamos orar. Senhor nosso Deus, meu Pai, Pai querido e Pai amado, Espírito Santo de Deus, neste exato momento, Senhor, eu louvo ao Teu nome, meu Pai, pela vida dos Seus filhos que já se fazem presente. Muito obrigado, Pai querido e Pai amado, por essa oportunidade que o Senhor está destinando para a minha vida. Obrigado, Pai querido e Pai amado, pela força. Obrigado, Pai querido e Pai amado, pela vontade, pelo desempenho que eu e os seus filhos, a Igreja Pentecostal Porta para a Vida e todos os demais irmãos que nos acompanham nesses últimos 3 dias de live, está se dedicando para participar deste culto junto contigo, para ouvir algo da que venha do céu, ouvir algo por intermédio das nossas vidas que possa ser enviado do Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu trabalhar em nossas vidas. Obrigado, Pai querido e Pai amado, pela saúde de cada um dos seus filhos. Obrigado pela saúde da minha família. Obrigado pela saúde dos meus vizinhos, dos meus colegas. Obrigado pela saúde de cada obreiro, de cada um dos seus filhos que se encontra aqui nessa noite junto conosco. Aqueles que também irão de assistir esse vídeo depois. Aqueles que vão ter oportunidade de ver o encontro contigo através da mensagem dessa noite, outro dia, outro momento e outra ocasião. Eu te peço que da mesma forma que o Senhor vai vir de encontro a nós, e já está falando com cada um de nós, o Senhor venha operar milagres e prodígios na vida do seu filho. Eu te peço, meu Deus, prepara todo o caminho, derrama por terra tudo aquilo que possa se tornar como impedimento, tudo aquilo que possam distrair, tirar a nossa atenção para este culto, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Vai de encontro àqueles que ainda não chegaram, vai de encontro àqueles que estão preparando para se posicionar, para estar junto conosco aqui presente, e prepara, meu Deus, um território santo. Aplane o caminho para cada um de nós. Abra o nosso coração, abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que a gente possa receber aquilo que vem de ti, para que a gente possa enxergar o teu mover e para que a gente venha ouvir a voz do Espírito Santo. Nos dá discernimento espiritual, nos dá sabedoria, nos dá temor e fala conosco. E eu te peço, derrama sobre a nossa casa a tua bênção, derrama sobre as nossas igrejas a tua bênção, derrama sobre este país e os países vizinhos a tua bênção. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha me esvaziar de mim mesmo, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas que eu venha falar aquilo que venha do céu, aquilo que será revelado, já foi revelado por Espírito Santo pela minha vida. Eu te peço que o Senhor venha me revelar, venha me mostrar cada área que os seus filhos necessitam, para que a gente venha entrar profundamente através das suas escrituras. Fala comigo, meu Deus, fala com o teu povo, fala com a sua igreja, assim como o Senhor sempre tem falado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Denise, seja bem-vinda, meu anjo, seja bem-vinda. Convida o Guilherme, convida a Tatiane, convida a Gabriele, convida todo mundo para participar. Amém? E eu quero convidar os irmãos para abrir comigo no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 1. E vamos falar hoje sobre a reconstrução do templo. Graças a Deus. Peço que você venha deixar a sua Bíblia aberta. Pega um caderninho, pega algo para você fazer alguma anotação, que é muito bom, é importante a gente ficar degustando no decorrer do nosso dia a dia. Amém? Vamos ler? Amém? Dá um amém aí, dá um alô. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos ler capítulo de número 1 do livro de Neemias. Você que não tem Bíblia, irmão, começa a providenciar uma Bíblia, irmão. É importante a gente ter essa ferramenta em nossos lares, esse manual de vida dentro da nossa casa. Se você não tem uma Bíblia, comece a orar a Deus para que você venha de encontro, para que você venha comprar uma, para que você possa ser presenteada, não sei, mas é importante você ter esse manual na sua casa. Amém? Neemias, capítulo de número 1, fica depois de Esdras, no Antigo Testamento. Neemias, capítulo de 1, que diz a seguinte maneira. Graças a Deus. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Jussá, ou seja, no mês entre dezembro e novembro, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Jussá, Anani, um dos meus irmãos, veio ajudar com alguns outros homens. E lhes perguntei acerca dos judeus que
que restaram e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Pois bem, eles me responderam, dizendo: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando ao meu Deus dos céus. Orando ao meu Deus dos céus. Capítulo de número 2, logo ao lado, versículo 1 diz: no mês de Nissan, no 20º ano do reino de Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, ou seja, no mês entre março e abril, no 20º ano do rei de Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, eu levei ao rei. Nunca antes tinha estado triste na presença dele. E por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode vir do teu coração. Corre lá no mesmo livro, no capítulo de número 6. Graças a Deus. Capítulo de número 6, versículo 15, que diz: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. O muro ficou pronto no 20º dia de Elul, em 52 dias. Amém? Graças a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Amém, irmãos? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, o livro de Neemias, ele é um livro pós-cativeiro. E ele se aconteceu durante o período babilônico, no ano de 586. Eu peço que você preste bastante atenção do que eu tenho para falar para você. No livro de Neemias foi um livro escrito pós-cativeiro, e o cativeiro babilônico foi no ano de 586 a.C. Neemias nasceu no berço babilônico. Neemias não conheceu Jerusalém. Neemias não viu Jerusalém. Ele só ouviu sobre a cidade de Jerusalém. Os caldeus, quando forem à cidade, quando forem ao encontro de Jerusalém, o texto vai dizer que os caldeus entram na cidade, tomam a cidade, destroem a cidade e também destroem o templo. Então os judeus que estavam ali naquela ocasião, naquele exato momento, eles pegam, os babilônicos, os caldeus, pegam os judeus, levam eles por presídio, levam eles para a Babilônia e torna eles morarem a cativo. Esses judeus que foram levados a cativo passam a viver num período de cativeiro de 70 anos. Para me ter certeza que você está acompanhando bem, quantos anos eu disse, irmão? Escreve aí, 70 anos durou o cativeiro babilônico. 70 anos durou o cativeiro babilônico. Graças a Deus. Amém? Por 70 anos, os judeus ficaram cativos nas ordens, debaixo das ordenanças do reino da Babilônia. Pois bem, passa-se 70 anos, no ano de 516 a.C., a Bíblia diz assim, que há um acontecimento, que há uma guerra, onde o Império Romano ele cai, ele é tomado pelo Império Medo-Persa. Então, ou seja, o Império Medo-Persa se aproxima do reino de Babilônia, entra em um conflito com aquele império, toma aquele império, e todos aqueles judeus que estavam debaixo de uma escravidão, todos aqueles que estavam debaixo de um cativeiro, a partir daquele momento que aquele império passa a tomar poder sobre aquela cidade, eles dão a ordenança para que cada judeu que se encontra ali possa voltar novamente, retornar para suas próprias casas. Eles podem voltar para os seus próprios lares. Então, no ano de 516, sobre a liderança de Zorobabel, acontece a primeira lévola para a cidade de Jerusalém. Muitas pessoas vão para a cidade de Jerusalém sobre a liderança de Zorobabel. No ano de 457, sob a liderança de Esdras, que ele vai junto com o povo, na segunda lévola para a cidade de Jerusalém, na intenção de ensinar as escrituras, ensinar as leis. As pessoas ficam ali. E durante este período, as pessoas que foram pela primeira vez,
Na primeira leva, no ano de 516, eles chegam na cidade. Eles se deparam com as ruínas da cidade. Eles se deparam com os portões destruídos. Eles se deparam com pedras espalhadas. Todo o cenário que eles tinham antigamente já não era o mesmo. Todos os cenários que eles tinham o hábito de ver, que já se acostumaram, já não era o mesmo. E aí eu te convido para se refletir comigo. Quando que nós nos deparamos com um cenário que é comum no nosso dia a dia, e do nada este cenário se passa a se tornar diferente. As coisas mudam à nossa volta, as coisas mudam dentro da nossa casa, as coisas mudam dentro do nosso casamento, dentro do relacionamento entre os pais e filhos, vizinhos e amigos. Essa primeira leva e a segunda leva, as pessoas que se aproximam de lá chegam no maior entusiasmo, chegam na maior euforia, chegam na sede de reconstruir a cidade. Quando eles se deparam com aquela cidade destruída, eles até começam a reconstruir aquela cidade, a reconstruir o templo, a reconstruir as muralhas. Mas anos se passaram, e essas pessoas que começaram a construir a obra, que começaram a tocar na obra, que começaram a fazer que as coisas vinham fluir e andar para frente, elas se desanimam. Quantas vezes nós não se desanimamos na obra do Senhor? Quantas das vezes nós não desanimamos com as coisas que nós ouvimos, com as coisas que nós praticamos, ou que as coisas que nós enxergamos? Quantas vezes, dentro da igreja, dentro do nosso lar, acontecem coisas e nós viemos nos desanimar? O Milton, seja bem-vindo, filho. Milton é o filho do pastor Júnior, está lá no Paraná nos acompanhando. Seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer estar te recebendo aqui. Pois bem, quando eles começam a tentar reconstruir a cidade de Jerusalém, por muito tempo tentando reconstruir, a Bíblia não fala se eles fizeram algo, mas a Bíblia fala que eles desanimaram. E quando eles desanimam, eles largam a obra, eles largam aquela cidade e voltam para suas casas, voltam a trabalhar e começaram a cuidar do seu campo. Quantas das vezes nós não deixamos a obra de Deus de lado? Quantas das vezes, muitas das vezes nós falamos que algo em nossa vida é prioridade, mas quando a gente para observar, a gente não trata com prioridade aquilo que a gente fala que é prioridade. Nós não priorizamos aquilo que a nossa boca diz que é prioridade para nós. Então eles largando a obra, eles voltam para os seus lares. E durante este período da primeira e da segunda leva, a Bíblia diz assim, que enquanto Deus levanta Ageu para que possa falar com o povo, para que possa promover sobre o povo um entusiasmo, uma nova força, para que eles não desanimem, possam continuar. E neste mesmo período, Deus levanta Zacarias, para que ele possa promover um avivamento espiritual sobre aquele povo, para que aquele povo não desanime e volte a fazer a obra dentro da casa do Senhor, volte a reconstruir o altar, volte a reconstruir o templo. E quantas das vezes, irmãos, Deus não usa alguém para promover um avivamento espiritual em nossas vidas, para falar algo de Deus em nossas vidas, dizendo para que eu e você volte a reconstruir o templo, volte a reconstruir o altar quebrado. Então eu te pergunto, Neemias, quando é que você vai começar a reconstruir o templo? Quando é que você vai começar a reconstruir o altar? Quando é que você vai colocar a casa em ordem? Pois bem, neste mesmo tempo, entre a primeira e a segunda leva, o texto vai dizer que Anani, irmão de Neemias, vai fazer uma cidade para a cidade de Babilônia. Neemias, sendo copeiro do rei, para ser copeiro do rei existem alguns requisitos. Dentro desses requisitos, existem algumas coisas que são prioridades. E para você ser copeiro do rei naquele tempo, não sei nos dias de hoje, a pessoa tinha que ser castrado. A pessoa tinha que destruir o seu órgão para que pudesse ter um contato íntimo, entre aspas, com a esposa do rei, com a rainha. Então, quem era copeiro era castrado.
E quando a pessoa era castrado, o rei se sentia mais seguro com este homem indo servir a mesa ao rei, ao lado talvez das suas filhas, ao lado talvez da sua esposa e de qualquer outra mulher dentro daquele palácio real. Então Neemias, que nasce dentro do cativeiro babilônico, ele se torna copeiro do rei. Ele não é filho do rei, ele não é irmão do rei, ele não é parente do rei, mas ele é copeiro do rei. Anani chega a Neemias. Neemias, então muito curioso, revendo seus irmãos, pergunta como está o povo que já foi embora, voltou, retornou para a cidade. Anani então olha para Neemias, eu imagino Neemias nos pátios da cidade, no pátio do palácio real, tendo uma conversa com seu irmão e com os amigos dele. Então Anani olha para Jeremias: Jeremias, a cidade já não é a mesma. Aí eu olho para você e falo, aí você olha para mim e fala: meu irmão Rodrigo, a minha casa já não é a mesma. Irmão Rodrigo, o meu casamento já não é o mesmo. Os meus filhos já não se comportam como se comportavam antes. Os meus filhos já não são o mesmo. Anani olha para Neemias e fala: Neemias, a cidade foi destruída. Neemias, os portões foram queimados. Neemias, o povo já não acredita mais. O povo abandonou a obra. O povo se entristeceu. O povo desanimou. E eu olho para você hoje e falo: irmãos, mesmo que as coisas não venham a ser como era antes, como o cenário que nós se acostumamos já não é o mesmo, eu olho e digo para você: irmãos, você precisa reconstruir o templo. Você precisa colocar a casa em ordem. Você precisa ligar os pontos. E a Bíblia diz assim que Neemias, ouvindo esta palavra, o texto diz que Neemias se assenta e ele chora. Quantas das vezes você se deparou com uma situação que te afligiu, que te trouxe desespero, que te trouxe desânimo, e você se assentou e chorou? E o texto diz assim, que Neemias se assentou e chorou ao Senhor. E passou dias lamentando por aquela causa, e jejuando e orando a Deus dos céus. Aí está o segredo, irmão, da sua vitória. Não importa o que você está passando hoje, não importa qual a notícia que você recebeu, não importa como se encontra o teu lar, o que importa é como você vai se comportar diante dessa situação. Não importa qual foi a palavra dura que você recebeu, mas sim como é que você vai absorver ela. Como você vai se posicionar contra esta palavra. E Neemias ora, Neemias jejua. E no capítulo de número 2, onde a gente leu, o texto nos orienta, Neemias nos revela que pela primeira vez na sua vida toda, ele chega diante do rei e começa a servir a mesa ao rei, começa a servir o vinho ao rei. E ele diz que nunca ele se posicionou na frente do rei tão triste. Então o rei, como já tinha crescido uma certa intimidade com Neemias, observando que Neemias estava com seu rosto triste, ele olha para Neemias: o que você tem? Você não está doente? E eu tenho quase certeza que essa tristeza veio do teu coração. Ó Deus, falando para você, te perguntando nessa noite: o que você tem, irmão? Você tem um lar, você tem trabalho, você tem saúde, mas por dentro de você ainda há uma tristeza, que essa tristeza ela vem do teu coração. Eu quero que você aprenda com Neemias. Neemias não era filho, Neemias não era irmão, Neemias não era parente, Neemias era copeiro. Terá momentos que a gente tem que ter autoridade para falar, porque as palavras ela têm vida. E Neemias chega, o texto diz que Neemias, com muito medo, diz o que se passa para o rei. E a Bíblia diz que Neemias olha para o rei e fala: Senhor, que o Senhor viva para sempre. Mas como é que eu poderei ficar alegre se a cidade onde está sepultados os meus pais se encontra em ruínas? Onde o povo está lá, mas se encontra em miséria e desprezo.
Como é, rei, que eu ficarei feliz? Então o rei, se sentindo abatido, se sentindo confrontado emocionalmente por essas palavras, ele pergunta para Neemias: Neemias, há algo que eu possa fazer? Neemias, há algo que eu possa te ajudar? E Neemias, mesmo com muito medo, ele olha para o rei e fala: se o Senhor pudesse fazer com que eu voltasse para a minha cidade, para reconstruir os muros da cidade, para reconstruir a cidade, para que eu possa reconstruir o templo, para que eu possa trazer de volta a glória da segunda casa para aquele lugar. Se o Senhor pudesse me dar uma carta, se o Senhor pudesse me ajudar. Se você pudesse falar isso para Deus hoje, será que Ele negaria um pedido do filho amado? Pois bem, o rei ouve esta palavra, ele recebe isso e se comove e procura então ajudar Neemias. Eu quero que você comece a imaginar comigo um homem que nunca sequer viu. Ele atravessa, ele sai do reino de Babilônia, onde ele nasceu, onde ele foi criado, onde era um cenário comum, e ele atravessa para o outro lado e volta para uma cidade que na verdade ele nunca sequer foi lá. Eu quero que você imagine comigo, Neemias chega junto com seus amigos, e na calada da noite Neemias pega um cavalo. Uma cidade que ele nunca viu, igreja. Ele só ouviu. Ele começa a andar na porta dela. Ele começa a ver que aquela muralha já não era a mesma. Que aquilo que ele nasceu ouvindo, talvez dos seus pais, dos seus amigos, dos seus parentes, durante aquele período babilônico do cativeiro, ele se depara que aquela cidade que ele um dia tanto sonhou, já não era a mesma. É quando você se depara que a nossa casa, a tua casa, o nosso lar, já não é o mesmo. E a Bíblia vai dizer que Neemias levanta e começa a andar em volta daquela cidade sozinho. A Bíblia diz assim que Neemias começa a andar em volta daquela cidade, observando. E eu quero te convidar a ir lá, no capítulo de número 4 do livro de Neemias. Capítulo de número 4, versículo de número 7, a parte B. Aliás, o versículo de número 7. E veja que interessante. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Astote souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Neemias, irmãos, começa a andar em volta daquela cidade. Ele não comunica a ninguém, ele não avisa ninguém. E olha que palavra de destino, como o pastor Júnior disse. Olha que palavra de destino. Você não precisa avisar a ninguém. Você não precisa notificar a ninguém. Você só precisa ter uma intimidade com Deus. Você só precisa ter um relacionamento com Deus, em jejum, em oração, em leitura da palavra e renúncia. E você vai ter um encontro com Deus, e o próprio Deus colocará no teu coração, assim como fez com Neemias, o que deve ser feito. Neemias não comunica a ninguém, não fala o que Deus colocou em seu coração, mas ele levanta na calada da noite, ele pega o seu cavalo, o único cavalo, e começa a andar em volta daquela cidade. Ele começa a examinar aquela cidade, ele começa a avaliar aquela cidade, e é isso que o Espírito Santo quer que você faça hoje. Comece a avaliar este cenário que você vive hoje. Comece a avaliar as coisas dentro do seu lar. Comece a avaliar as coisas dentro da tua casa, dentro do teu casamento, dentro da sua empresa. Por onde você passa, por onde você está, começa a examinar, começa a avaliar. Levante uma planilha sobre as coisas que estão à sua volta e comece a perguntar o que é de Deus e o que não é de Deus. O que glorifica a Deus e o que não glorifica a Deus. O que traz edificação para a tua vida e o que não traz edificação para a tua vida. O nosso pastor Andrei, filho da nossa pastora Ivonete, eu me lembro muito bem que ele antigamente ministrava aqui na igreja. Ele sempre falava nas suas ministrações que quando alguém vinha ao seu encontro, te falaram algo, você
se possível, faça 3 perguntas para ele. E essas 3 perguntas eu vou te passar hoje, se possível, anota aí. A pessoa vai falar algo para você, independente de quem seja, simplesmente literalmente se for as pessoas do mundo, chega em você, for te contar algo, primeiramente você pergunta, o que você vai falar é verdade? O que você vai me dizer é necessário que eu saiba? O que você tem para me contar vai edificar a minha vida? Se não passar por esses 3 pilares, se não passar por esse crivo, se possível, não dê ouvidos ao que este irmão tem para falar para você. Porque se não vai edificar a tua casa, se não vai edificar a tua vida, não tem o porquê você saber. Não tem o porquê você ter acesso. Se você pratica coisas, se nós praticamos coisas que não edificam a nossa vida, não tem o porquê nós temos acesso. Se nós ouvimos coisas que não edificam a nossa vida, não tem o porquê a gente dar ouvido. Se não é verdade, não tem o porquê a gente dar verdade. Se não vai te edificar, não tem o porquê você dar ouvido. Coloca isso como prioridade na sua casa, na tua vida, na sua geografia. E eu creio que muitas coisas irão de mudar. Neemias começa a convidar o povo. O povo se depara com Neemias. A Bíblia vai dizer que o povo começa a reconstruir o templo. Um pega de uma ponta, outro pega de outra ponta, outro pega de outro trecho, outro pega de um lugar. E o templo começa a ser reconstruído. As muralhas começam a ser reconstruídas. E o texto vai dizer que Neemias, através da perseguição das cidades vizinhas que não estão gostando do que está sendo feito, ele ordena que as pessoas, os obreiros e os seus colegas que estão ao seu redor, continue trabalhando, mas em uma mão a espada e a outra mão a colher do pedreiro. Em uma mão a espada, o escudo para se tornar defesa, arcos, arpões e flechas para a defesa, e do outro lado a pá, a colher, a linha, o nível, tudo aquilo que precisa ser projetado. E o que eu quero te dizer hoje através dessa palavra, irmão, é que você não pode deixar de fazer a obra. Mas, irmão Rodrigo, há algo na minha vida que me persegue. Eu preciso lutar contra isso. Lute contra isso. Ore contra isso. Em uma mão segure a espada, em a outra mão continue fazendo a obra. Em a outra mão continue cuidando dos seus filhos. Com a outra mão continue cuidando do teu casamento. Não largue um para priorizar os outros. Trate os dois como prioridade. Verifique se aquilo que você diz que é prioridade você está priorizando. Se o seu casamento é prioridade, verifique se você está priorizando. Se os seus estudos é prioridade, verifique se você está priorizando. Se a igreja, a obra, os pastores, as ovelhas são prioridades, verifique se você está priorizando. Se a obra dentro da tua igreja, se a obra dentro da sua casa é prioridade, verifique se você está priorizando. E quando você começa, irmão, a deixar ser tocado, levado pelo Espírito Santo de Deus, o texto nos orienta que Neemias começa a fazer a obra. E em 52 dias, olha que interessante, a gente leu lá no capítulo de número 6. No 25º ano do dia Elu, ou seja, tempo judaico. No tempo Elu é tempo de arrependimento. É o período de uma festividade que acontece lá em Jerusalém até os dias de hoje. É um período de arrependimento que as pessoas começam a se arrepender das suas obras, começam a se arrepender das suas práticas e começam a se preparar para a festa do Rosh Hashanah e da festa do Yom Kippur. Mas antes de festivar, antes de cultuar, antes de começar a glorificar, antes de começar a acender luzes, antes de começar a decretar festa, existe arrependimento. Existe o tempo de arrependimento. Antes de decretarmos glória da segunda casa, é necessário arrepender-se diante dos pés de Jesus. É necessário você ligar, irmão, e você pedir perdão. É necessário você ir de encontro àquele que foi ferido e você pedir desculpa. É necessário você se arrepender das nossas práticas, das nossas imoralidades,
das nossas mentiras, das nossas fofocas, das nossas práticas carnais. É necessário que esse arrependimento venha ao nosso encontro, para que a gente possa ter um encontro com o Senhor Jesus. Antes de festivar, existiu o tempo de arrependimento. E eu te convido a se arrepender hoje junto comigo. Vamos se arrepender das nossas práticas que não glorificam o nome do Senhor. Vamos se arrepender das práticas que não traz bênçãos para dentro dos nossos lares. Vamos se arrepender de verdade, de verdade, em espírito e corpo e alma. E depois juntos vamos festivar. O tempo que nós passamos hoje, de pandemia, de isolamento, onde não somente o Brasil, onde não somente o país, mas sim todo o planeta Terra está passando, talvez seja aquilo que 2 Crônicas capítulo 7 está pedindo. Onde Deus, segundo capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, ouvir a minha palavra, então do céu eu os ouvirei. Então do céu Deus nos ouvirá, inclinará os olhos e os ouvidos para o nosso clamor e sarará a nossa terra. Talvez o que o nosso país e os países vizinhos estão precisando seja desse tempo de arrependimento. Porque nós oramos, eu oro para que a cura venha se aproximar das nossas casas, para que a cura venha se aproximar dos leitos de hospitais, para que Deus derrame bênçãos sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos amigos, dos nossos parentes. Mas talvez, antes de festivarmos, antes de glorificarmos, antes de testemunharmos, precisa ter arrependimento. Eu não sei você, mas eu tenho orado a Deus, e nós precisamos orar a Deus, mas cada um examine-se a si mesmo, porque nós somos responsáveis por nós mesmos. Então é necessário que nós viemos se arrepender. Então é necessário que nós viemos buscar ao Senhor. Eu não sei como se encontra o teu altar nesta noite, irmãos, mas eu sei que Neemias, você precisa reconstruir o templo. Você precisa ir de encontro à tua família e reconstruir este altar quebrado. Se o seu casamento não está bom, você precisa reconstruir o teu altar. Se o seu casamento não vai para frente, você precisa fazer como Neemias fez. Se levantou, avaliou, observou cada detalhe daquela cidade, para que ele pudesse executar com excelência, fechando as brechas, trazendo tudo de volta como era antes. Traga a essência do primeiro amor de volta para dentro da tua casa, do relacionamento com o Espírito Santo. Traga a essência de volta do relacionamento com Deus para o seu coração, para junto dos teus filhos, para junto do teu casamento, para no meio do teu trabalho. Traga de volta a essência da adoração para dentro dos seus, para o meio dos seus. Levanta-se, Neemias, e levanta-se e vá de encontro a este problema. Saia da sua zona de conforto, Neemias, e levanta nesta noite e vai ver como está essa cidade. Veja o que vocês têm para frente. Observe como se encontra este altar. Observe como se encontra esta cidade. E observe cada detalhe. E comece a executar a sua obra. Em uma mão a palavra, o escudo de defesa. Em a outra mão a obra, as mãos que você colocará no arado. E creia, irmão, que esta peleja não é tua. Esta peleja não é da sua família. Esta peleja você não está sozinho. Esta peleja você não terás que pelejar, pois Deus pelejará por ti. Faça como Neemias. Se levante uma planilha, avalie os pontos. Avalie quanto tempo durará. Avalie o que precisa ser feito. Talvez você esteja diante de uma situação, sofrendo por alguém que não vale a pena. Neemias nunca viu aquela cidade. Neemias nunca sequer tocou naquela cidade. Neemias só ouviu as histórias daquela cidade. E mesmo assim Neemias teve um afeto, um carinho por aquele lugar, que nunca viu, que nunca sentiu, que nunca tocou. E mesmo assim ele disse: eu quero reconstruir o templo. Eu quero reconstruir a cidade. Talvez você toque. Talvez você conheça. Talvez você
tenha contato, ou talvez você nunca viu, mas alguém precisa de você. Nós somos instrumentos de Deus na vida de alguém, na vida de uma família. Estava conversando com uma irmã muito querida, ela me disse hoje pela tarde, que ela foi ao encontro de uma jovem, de uma pessoa, e lá ela fez uma oração, Deus bradou na vida dela, o mover do Espírito Santo aconteceu dentro daquele lar, e dentro de 10 minutos, ela saiu lá, recebendo o bálsamo do Espírito Santo, sentindo que aquela casa, que aquele altar, que aquela cidade, aquela geografia, tinha sido reconstruída. Então, Neemias, quanto tempo você levará para reconstruir o altar? Neemias, quanto tempo você vai levar para reconstruir este templo? Verifique se você não está desperdiçando tempo. Verifique se você não está gastando as suas forças nas coisas erradas. Priorize, irmão, aquilo que a nossa boca declara que é prioridade. E façamos como Neemias, dentro de um período de 52 dias. Uma cidade que ficou mais de 70 anos destruída, debaixo de ruínas, fogo, cinzas, foi reconstruída. Porque Deus estava dentro daquela situação. Deus estava naquele processo. Deus estava naquela causa. E como o nosso pastor sempre nos orienta e sempre nos conforta com a mensagem dizendo: aonde Deus está, algo acontece. Eu creio que se você convidar Ele para entrar nessa situação que te persegue hoje, para entrar nessa cidade junto contigo, esta cidade que é o teu lar, que é o teu casamento, que é o teu coração, possa ser reconstruída através a minha vida, a tua vida e a presença do Espírito Santo de Deus. Como eu disse hoje, irmãos, eu quero trazer para vocês uma pequena reflexão, porque neste horário é o horário que você que é dona de casa, você que é esposa, você talvez está fazendo a sua janta, você está fazendo algo, creio que não está dando prioridade para a novela. Mas se tiver, você e Deus. Mas geralmente é este horário que nós estamos se posicionando para jantar ou estamos preparando a nossa janta. E eu quero que esta palavra venha se encurtar, que ela venha ser simples e objetiva dentro do teu coração, para que quando você possa se levantar do sofá, da tua cama, da sua mesa, de onde você se encontra agora, você possa voltar a fazer a obra do seu lar, você possa voltar a cuidar dos teus, você faça como Neemias, saiu da zona de conforto agora, pegou em uma mão a palavra que eu estou te enviando por intermédio dessa rede social, segurando fortemente a palavra de Deus, segurando em tuas mãos, em um lado você está com a palavra que o irmão Rodrigo está ministrando sobre a sua vida, e no outro você continua fazendo a obra dentro da sua casa. Que a mudança ela vem não só pela palavra dita, mas pela palavra feita. A melhor palavra não é aquela que o irmão Rodrigo vai pregar para você, mas a melhor pregação que um homem pode ter na vida é o seu testemunho. Então pegue, irmão, essa palavra que eu te envio hoje por intermédio do Espírito Santo. Se alimente desta mensagem. Com uma mão você segura ela, para que você segure este anjo, até você ser abençoado, e com a outra mão você continua cuidando dos teus, você continua exercendo a obra na sua casa, a obra no teu casamento, e reconheça que só Deus pode fazer um milagre na sua vida e na minha vida. E lembre-se que é necessário, entre todas as coisas, uma intimidade com Deus. E sem intimidade, sem santificação, sem fé, ninguém agradará a Deus. Então eu te convido hoje a fazer como Neemias. Se levante, irmão, de onde você está hoje. Verifique os pontos. Faça uma planilha. Avalie as causas. Feche as brechas. Faça como Neemias. Toma posse da sua vitória. E vai adiante, pois Deus está contigo. E reconstrua novamente o templo, o altar caído. Traga de volta a essência, a adoração, o brilho do ouro da cidade de Jerusalém que Neemias ouviu falar, ele trouxe de volta. A glória da segunda casa, ela reinou naquele lugar. O mesmo Deus que falava e que respondia, voltou a falar diante daquela obra. Então que este nosso Deus volte a falar no seu lar,
volte a falar no teu casamento, volte a falar no meio dos teus, aonde você passar, que Deus venha estar contigo. Então, Neemias, reconstrua o altar, reconstrua a tua cidade, pois a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, se arrependemos e acreditamos e decretamos que só o Senhor é o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como prometido, eu combinei com a minha esposa e eu falei, a gente vai ter 1 horinha de ministração. Que essa palavra venha edificar a tua vida, irmão. Se possível, volta lá. Escuta ela de novo. Se possível, pega este livro de Neemias. Folheia ele. Porque tem coisa que Deus ainda pode falar com você. Então, se você gostou dessa palavra, se você sentiu que essa palavra edificou a sua vida, e também tem poder para edificar a vida de alguém, como uma voz profética, como um instrumento de Deus, compartilha nas suas redes sociais, envia para um amigo, envia para o seu esposo, para um parente, para alguém que necessite de uma mensagem, assim como eu e você necessitamos hoje. Domingo, a gente se encontra novamente aqui neste mesmo lugar. A gente vai se falando pelas nossas redes sociais, pelo nosso grupo da igreja. Em breve, antes de eu finalizar, já finalizando, eu estou elaborando, irmãos, preste muita atenção, eu peço que você se disponha a nos ajudar. Eu estou elaborando o canal da igreja no YouTube. Nós temos a página da igreja, mas nós precisamos também de um canal no YouTube. Porque muitas pessoas, eu recebi muitas advertências de irmãos, até mesmo da igreja, de colegas, de familiares, que não têm acesso a essa ministração, a esta live, porque não tem Facebook. Então, muitas pessoas solicitaram para que nós viemos fazer o canal no YouTube, porque lá eles conseguem ver, assistir, assim como você está sendo tocado. Porém, há um detalhe. Eu quero te convidar a estar orando por essa causa e que você venha ser instrumento de Deus na vida da Igreja Pentecostal Porta para a Vida. Para a gente fazer uma transmissão ao vivo no YouTube, a gente precisa ter 1000 inscritos. E eu nem sequer ainda lancei oficialmente o acesso ao canal do YouTube. Então a gente não tem nenhum inscrito ainda. Hoje é dia 26 de março de 2021. Eu quero voltar aqui e testemunhar junto contigo que, irmãos, eu quero dizer assim, irmãos, hoje a gente vai transmitir ao vivo, tanto no Facebook quanto no YouTube, porque nós atingimos essa meta. E se Deus é na nossa vida, eu creio que Deus irá nos capacitar. Então, irmão, fechando a sua Bíblia, coloca a mão no seu coração. Você que não deixou o seu pedido de oração aí, ainda dá tempo. Eu vou estar orando por vocês e vamos estar orando juntos para a gente voltar, para eu voltar para a minha casa junto com a minha esposa, e que a gente possa degustar dessa palavra cada vez mais. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido e Pai amado, Espírito Santo de Deus, eu sou muito grato a Ti pela Tua palavra, Senhor. Eu sou muito grato a Ti por essa oportunidade. Eu louvo e engrandeço o Teu santo nome pela obra que o Senhor tem feito na minha vida, pelo chamado que o Senhor tem colocado, no chamado que o Senhor tem derramado na minha vida, pela obra que o Senhor colocou em minhas mãos, pelo ministério que o Senhor dedicou a mim. Eu louvo a Deus pela vida dos seus filhos. Muito obrigado, meu Deus, por o Senhor estar me usando nesses últimos dias para trazer o alimento para as suas ovelhas. E eu te peço que essa mensagem, o Senhor permita que ela venha de encontro ao coração dos seus filhos, ela se concretize no coração de cada um deles. Escreve essa mensagem, as outras e as demais que virão. Escreve na tábua de cada filho seu, para que elas possam, em nome do Senhor Jesus, meditar de dia e noite, para que a sua palavra não só edifique hoje, mas que ela venha edificar sempre. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento. Obrigado pela força que o Senhor nos deu. Obrigado pelos recursos que o Senhor está nos preparando, pelas pessoas que o Senhor está trazendo ao nosso encontro. Eu entrego em tuas mãos a vida de cada um que participou dessa transmissão, dessa live junto conosco aqui ao vivo, e daqueles que irão de assistir mais para frente. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor visite o lar de cada um deles. Visita cada detalhe, Pai querido, Pai amado, dessa residência. Eu sei, meu Deus, que o Senhor é onipresente, o Senhor está presente nessas situações. Conforta nossos corações com o consolo do Espírito Santo. Traz sobre no meio da nossa família, no meio da nossa parentela, a paz que excede todo entendimento. Fala comigo como o Senhor sempre tem falado.
fala com a sua igreja, fala com seus filhos, assim como o Senhor sempre tem falado conosco. Meu Deus, aquele que está nessa noite ainda, que não aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador Jesus Cristo, eu te peço, e eu começo a orar agora, que a semente da palavra venha começar a germinar na tábua deste coração, para que em breve nós viemos aqui testemunhar que uma alma, 2 almas, 3, 4, 5 almas, aquelas que o Senhor quer ter um encontro, elas possam vir de encontro ao altar do Senhor e reconhecer que só o Senhor é Deus, que só o nosso único Salvador Jesus Cristo é suficiente para salvar, é suficiente para moldar, é suficiente para fazer a obra em nossas vidas e nos lapidar conforme o teu querer e a tua vontade. E meu Deus, eu apresento em tuas mãos a vida de cada um dos seus filhos, eu apresento em tuas mãos os nossos familiares, a nossa casa, os nossos vizinhos. Muito obrigado pelo nosso alimento, obrigado pela nossa saúde, obrigado pela paz, obrigado pelo conforto, obrigado pela correção, obrigado por tudo, obrigado pelo levantar e pelo deitar. Continua conosco, assim como o Senhor se faz presente nessa noite, e já vai desde já abençoando a vida de cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Coloca a sua mão assim para o alto, assim, irmãos, e recebe. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão das doces consolações do Espírito Santo de Deus, e todos que foram abençoados agora, digam amém e amém. Que Deus abençoe o seu lar, a tua casa, e glorificado seja o nome do Senhor. Amém e amém, irmãos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês que participou dessa transmissão. Um beijo no seu coração, fica com Deus, recebe um abraço do irmão Rodrigo e recebe um abraço do Espírito Santo, e a gente vai se falando depois, amém? Domingo nós estaremos aqui novamente, horário marcado, já agenda aí, já coloca no seu relógio, seu despertador, às 7 horas, domingo a gente se reencontra, para a gente poder reiniciar uma nova semana. Mas enquanto isso, eu desejo a você um excelente final de semana, que Deus venha estar com vocês, que a paz do Espírito Santo venha se derramar sobre a sua casa e sobre a sua geografia, amém? Irmãos, fiquem com Deus, muito obrigado. As palmas louvam o Senhor do seu lar, dentro do seu coração, amém, graças a Deus.